falando bem por cima o que é que aconteceu aí nesse período do vídeo que vocês estavam vendo. Olha, primeiramente eu entrei no meu cronograma, no meu tablet, e olhei todas as matérias que eu tinha pra ver de acordo com o cronograma, né? E eu peguei e anotei todas elas aqui. No caso, né, gramática, literatura, interpretação, história geral, história do Brasil, geografia 1, geografia 2, filosofia, sociologia, atualidades, geopolítica, biologia 1, 2, 3, física 1, 2 e 3, química 1, 2 e 3 e matemática, que eu não vou seguir o cronograma, e sim o ferreto. Bom, aí, baseado nisso, eu peguei um caderno qualquer aqui, com uma folha branca, e fiz um esboço, assim, não mais bonito do mundo, tipo assim, só pra esboçar mesmo. Fiz com a lapiseira, assim, de qualquer jeito, fui fazendo, só pra ter uma noção mesmo. E coloquei aqui os meus horários de estudos que eu planejo ter. No caso, né, eu planejo esse ano. Antes eu estudava 1 hora, pausava 30, e depois mais 1 hora, pausava 30. Esse ano eu resolvi mudar e aumentei para 1 hora e meia. Eu vou estudar por 1 hora e meia, depois vou pausar e tudo mais. Eu mudei por conta de que às vezes tinham matérias que não dava tempo de fazer em 1 hora, principalmente matérias que eu tenho dificuldade, por exemplo, matemática, eu quase sempre passava de 1 hora. E isso acabava me atrapalhando, porque às vezes eu tinha que quebrar a matéria no meio para ir pro intervalo e tudo mais. Então eu fiz essa alteração e aumentei para 1 hora e meia. Enfim, eu fiz algumas alterações no horário, como eu disse, e montei aqui os horários, né, baseado no que eu já sempre estudei. Eu sempre comecei, durante anos, eu comecei a estudar 1 hora e meia da tarde, então eu só fiz a modificação de acrescentar 1 hora e meia, né? Então, no caso, eu terminaria 3 horas e não 2 e meia, como eu fazia antigamente. Aí peguei aqui a minha listinha de matérias do post-it e fui distribuindo pela semana pelo jeito que eu acho que vai dar certo. Isso daqui, como eu disse, é só um esboço, porque, por exemplo, eu ainda não sei quantas horas, por exemplo, o cronograma do ferreto de matemática tem por semana. Então pode ser que só isso daqui não seja o suficiente. E fora que eu não tenho a completa certeza de que eu vou seguir apenas a matemática, por exemplo. Por exemplo, eu posso ser que eu tenha interesse em seguir o cronograma de química do ferreto. Pode ser que eu não queira mais ver esse que tá aqui e pronto, sabe? Porque esse ano eu vou estudar em casa, então eu tenho o controle de tudo e posso escolher fazer o que for melhor pra mim. Então isso daqui realmente é só um esboço inicial mesmo, pra tirar aquela ansiedade, pra dar uma organizada e ter uma noção mais ou menos. Isso daqui pode ser que não funcione. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, matemática, biologia, física, literatura, gramática. Pode ser que isso não funcione, na outra semana eu tenho que mudar e colocar uma das matérias de segunda-feira para outro dia, trazer uma matéria de outro dia para segunda-feira. Todas essas coisas mudam constantemente em cronogramas. Então, se você não é acostumado a fazer cronograma, saiba que isso é normal, que pode ser que nada do que você coloque no papel dê certo, que você dê, por exemplo, errado todos os dias e que você tenha que trocar todos os dias. Saiba que isso é bem comum, não precisa ficar chateado se não deu certo, tudo mais, ficar, nossa, deu errado, blá blá blá. Não, fique tranquilo que isso é super comum. Só teve um horário do meu dia que eu coloquei 1 hora, que seria esse aqui, que tá até com asterisco, que é porque assim que dá 7 horas, eu tenho meu horário de intervalo, aí tem 7 e meia. Aí eu estudo de 7 e meia a 8 e meia. Por quê? Porque 8 e meia tem um jornal. 8 e meia eu assisto o Jornal Nacional e tudo mais, pra me manter atualizada, né? Pra ter aí, né, atualidades e tudo mais. Então, como eu sempre assisto o Jornal Nacional nesse horário, então eu tenho que ficar só até 8 e meia, porque o jornal começa às 8 e meia. Então esse é um horário aqui diferenciado no meio de tudo. Eu já somei, assim, pra ver quantas horas dá isso daqui. E como esse ano é a primeira vez que eu tô estudando sozinha, eu nunca tive a experiência na minha vida de sobrar horários na minha semana. Então, pela primeira vez, todas essas matérias não ocuparam a semana inteira. E pela primeira vez também eu consegui deixar o meu sábado livre. Pois aí, eu finalmente vou poder ter um sábado, assim, completo para simulados, né? E também para imprevistos. Porque, por exemplo, se algum dia da semana ou eu não estudar,
ou sei lá, eu deixei de estudar história geral na terça-feira, e eu posso colocar no sábado e ver, e tipo assim, não perder aquilo que eu estudei na terça. Esses aí são os meus planos, mais ou menos. Também teve alguns horários que sobraram na semana, que são esses daqui. Alguns, esses que sobraram aqui embaixo, eu coloquei para um projeto aí que eu tô fazendo esse ano e tudo mais. E eu precisava de um horário para ele, então eu fico muito feliz de ter sobrado tempo, porque eu precisava espaço para esse projetinho aí que eu tô fazendo, né? E sobrou esses 2 horários aqui. Eles, eu provavelmente vou achar uma função para eles, talvez fazer revisões e tudo mais, pois pode ser uma boa, porque ter um espaço para revisão sempre é legal. Muitas vezes no cronograma não tem espaço para isso, então eu posso até adaptar isso daqui. Tudo isso daqui pode mudar, como eu disse. Então basicamente isso aqui é o esqueleto mais ou menos do que eu planejo. Como eu disse, pode mudar a qualquer momento, pode ser que eu crie um espaço para revisão. De uma coisa certa, eu vou tentar encaixar o projeto. Só não deu na quarta-feira, porque na quarta-feira não sobrou horário. Eu coloquei 2 horários para redação, né? Que no caso um deles seria para ver a aula do tema e tudo mais, e pesquisar sobre o tema, tirar ali para fazer aí o planejamento do texto e tudo mais. Aí aqui esse último aqui seria para fazer a redação em si. Então é isso que eu tinha para falar para vocês mais ou menos aí sobre como montar um cronograma praticamente.